Bora lá para a nossa terceira aula do módulo aqui de plano diretor, né? Hoje a gente vai falar como que o plano diretor afeta diretamente no valor do seu imóvel, né? E como que o mercado da construção reage, né? Bom, vamos lá, ó. Para começar bem, imagina aí que você fez a aquisição de um imóvel e depois de um tempo descobriu que seu imóvel se valorizou. Você não fez nada, não pintou, não ampliou e seu imóvel está valendo muito mais do que você pagou alguns meses atrás, né? Isso é muito bom, né? Na verdade, você nem quer saber por que que ele valorizou. Você só quer saber se é o momento certo de você vender ou não, se ele vai continuar valorizando, né? Mas olha, pode acontecer ao contrário, tá? Pode ser que você faz a aquisição de um terreno aí e com o passar do tempo, esse terreno ele passa a não ter aquele valor que você imaginou. Na verdade, as pessoas começam a vender abaixo do preço que você comprou. E aí bate aquele espanto, né? Pô, e agora? O que aconteceu? Será que eu dei azar? Né? Ou, no caso, se seu imóvel valorizou, será que você deu sorte? Ó, nenhuma coisa nem outra, tá? O que aconteceu aí é que já estava previsto no plano diretor, ou houve uma mudança aí nos últimos anos, você não estava sabendo do que estava para acontecer e seu imóvel acabou valorizando ou desvalorizando por conta desta mudança, tá? Nossa aula é justamente isso, é entender como que o plano diretor ele age de forma tão silenciosa, né? E como que ele consegue impactar tanto na valorização quanto na desvalorização do seu terreno, do seu imóvel ou do seu empreendimento. Bom, a gente já viu nas aulas anteriores e nos posts, quem está acompanhando aí o nosso Instagram, viu que essa semana a gente soltou bastante material falando sobre o plano diretor. Justamente porque começou novamente aquela mobilização sobre planejamento urbano, as estratégias de cidades inteligentes, e esse é um período agora que ainda está em mudanças as novas prefeituras, né? Os novos governos de prefeitura. Então, o pessoal que assumiu, nós estamos no mês 5, tem 5 meses aí de mandato, alguns estão revendo o seu plano diretor, e esse instrumento que é tão fundamental, né, ele é importante, ele faz com que os colaboradores que estão lá na prefeitura comecem a buscar informação para poder estar atualizado e aqueles que não conhecem têm que ir atrás dessa informação. É claro que também ela é muito interessante para quem é construtor, para quem pessoas de negócio que compra e vende, né? Ou até mesmo para quem pensa no futuro morar num bairro valorizado, um bairro mais tranquilo. Então, assim, o plano diretor ele está no momento exato para você aprender ele, tá? Isso aí você pode ter certeza. Ah, Robert, mas eu não penso nada disso. Não, você pensa. Se você está aqui vendo sobre plano diretor é porque você tem algum interesse. Então, aproveita que esse conteúdo ele é gratuito, está disponível para você. Vamos lá entender ele então um pouquinho? Então, rapidinho, plano diretor, a gente já sabe, né, que ele é um instrumento que direciona o que acontece dentro de uma cidade, é ele que define como que o solo pode ser utilizado, né? E é justamente o uso do solo que influencia no valor do imóvel. Sacanagem, né? Como assim, né? Você pode pensar, pô, o uso do solo o uso do solo. Ó, já percebeu que áreas destinadas a baixo adensamento, aquelas áreas que não tem tanta população, elas têm um valor diferente daquelas que é mais povoada, aquelas que têm empreendimentos, shoppings, comércios, o valor muda, né? Quem é de São Paulo sabe, comprar um terreno, hoje nem existe um terreno, mas comprar qualquer metro quadrado numa Avenida Paulista, por exemplo, é quase que impossível, porque os preços lá estão muito altos. Comprar em Pinheiros tá muito caro, mas você ainda consegue. Comprar ali no Butantã tá se tornando também impossível, porque começou a subir muito o empreendimento. Aí eu começo a me afastar, começo a vir para cidades próximas. Opa, começa a ficar um pouco mais acessível. Por quê? Porque conforme você vai se distanciando dos grandes centros, os preços vão ficando melhores. Mas é claro que assim, você sai do grande centro. Estou dando um exemplo de São Paulo, tá? Quem não for aqui de São Paulo, entra no Google Maps que você vai entender. Mas isso funciona também na sua cidade, tá? Imagine que o grande centro, tudo que acontece naquele anel próximo a ele é mais caro, vai se afastando, vai se tornando um pouco mais em conta. Quando ele chega, mesmo que ele se afastou, mas ele chega próximo de um outro centro urbano, começa a ficar caro. Então, sempre onde tem um número de população maior por metros quadrados, mais infraestrutura, antes que você fale, pô, mas
em tal região, que é um assentamento, que tem um monte de gente lá, lá o valor é baixo. É baixo porque não tem infraestrutura. A gente está falando de metros quadrados ocupados que tem infraestrutura para atender aquela população. Nessa situação, o imóvel se torna mais caro, tá? Ele se valoriza mais rápido. Ao contrário, vai sempre desvalorizar, tá? Não é porque está havendo um novo bairro, que a gente costuma ouvir popularmente, né? As invasões. Ah, tá tendo uma invasão. Ah, daqui uns anos vai valorizar. Pode ser que não. Bairro sem planejamento pode vir uma ordem da justiça e de repente demolir tudo que está sendo construído lá. Então, cuidado, tá? Não faça essa confusão. Mas voltando aqui, a gente precisa entender que dentro do plano diretor existem algumas áreas chamadas de zonas de adensamentos. Essas zonas de adensamentos ela permite que números maiores de moradores por metro quadrado possa habitar aquela região. Então, ali vai acontecer prédios mais altos, prédios mistos, prédios comerciais, residenciais, tudo num bloco só, tá? Ou se não, estão muito próximo. Ó, essa área aqui é área residencial, prédios, residência, a área que é mista, prédio, comércio. Normalmente a área industrial não está colada com ela, tá? Está um pouco mais afastada, até por isso que ela se torna um pouco mais valorizada. Mas dentro do zoneamento também pode acontecer de ter as zonas restritas, né? São as áreas restritas que não se pode fazer muitas coisas lá. Normalmente elas são exclusivamente residenciais de baixa densidade, ou seja, você não consegue ter um aproveitamento maior do solo. Então você não vai conseguir construir prédios acima de 3 andares. O uso do terreno ele está bem limitado, você tem que respeitar, porque ele tem um coeficiente menor, ele tem algumas limitações de uso, então tem um maior número de recuo, metragem de recuo, você não consegue, você perde boa parte do terreno tendo que deixar ele ali por algum motivo, seja preservado com área verde, área de área permeável, mas você não usa todo o solo. Então, normalmente, essa região ele não tem uma valorização muito alta. Existe casos de que quem compra nessa região já sabendo da situação porque ele quer morar em um lugar tranquilo, uma área que não vai desenvolver tanto. Ok, para esse caso sim é uma excelente escolha. Para quem está pensando em negócio, pensando em venda, construção, não é uma boa escolha, porque se o bairro não vai desenvolver, não vai valorizar, não faz sentido a gente ter que fazer um investimento nessa região, né? Seria perder dinheiro. Na construção civil, dificilmente você zera, tá? A menos que realmente tenha uma demolição do seu empreendimento. Mas você acaba perdendo um potencial de ganho. Então, construir sempre vai ser um bom negócio, tá? Desde que o terreno esteja regularizado, isso é muito importante para você não ter problema. Mas vamos lá, como que a gente faz para ganhar dinheiro, não perder dinheiro e entender mesmo como que esse plano diretor ele interfere, já que no começo você falou que ele age de forma silenciosa. É, você precisa entender a regra do jogo, tá? Quando você entende o seu plano diretor, entende o plano diretor da cidade, você basicamente tem um manual das boas práticas do negócio aí nas suas mãos. Então, se você sabe aonde investir, quando investir, como investir, porque aquela área vai ter uma valorização, desvalorização, ou ela tem alguma limitação, você sai na frente. Porque certamente, se você perguntar para 10 amigos seus, 10 conhecidos, talvez 8 não saiba nada sobre o plano diretor. Eles não têm nem ideia do que é. E aí sim, talvez na cabeça deles eles deram sorte, compraram num lugar legal, né? Ou teve uma herança, ficou, e eles falam, pô, não, esse bairro é maravilhoso. Pode ter acontecido isso daí. Mas se eles for fazer um investimento, talvez eles façam um investimento errado. Porque se eles não sabem o que vai acontecer com o futuro da cidade, eles podem fazer a aquisição de um terreno. Olha só, existe uma cidade aqui próxima aqui que está tendo uma discussão de se ter um aterro sanitário lá. Pô, imagina só quem comprou um terreno ao lado dessa área. Está desesperado. Então ele vai lutar com unhas e dentes aí para não ser aprovado esse projeto. Mas pode ser que ele seja aprovado. E aí demora-se para construir, né? A gente está falando talvez de 5, 10 anos para de fato estar tudo funcionando. Só que quem tem um terreno e já sabe dessa informação, coloca à venda. Aí você, inocente, vai lá e vê uma grande oportunidade de mudar a sua vida ou uma grande oportunidade de negócio. Compra esse terreno. O que que vai acontecer? Não vai valorizar. Quando você descobrir,
e você tentar vender, você pode ter dado a má sorte, vamos dizer assim, da pessoa que está interessada em comprar, consultar o plano diretor. Ou seja, o seu imóvel vai ficar parado, você não vai conseguir vender ele novamente. Zerar não vai zerar a conta, tá? Mas o seu imóvel não vai ter potencial nenhum de valorização. E aí, entenda-se assim, se existe uma demanda por aquela região, que aí é onde que você vai descobrir se ele vai agir de forma, e é porque eu falei que age de forma silenciosa, quando existe um potencial de crescimento para aquela região, o mercado imobiliário ele se aquece. Então, quando ele está quente, os preços sobem. Quando ele esfria, o preço cai. Quando as pessoas sabem que aquela região tem um potencial de compra, agora um outro exemplo, tá? Existe uma região aqui na minha cidade que, se por muito tempo se cantou que iria construir um mini shopping lá, ou um shopping, né? Comparado com os da região, ele é um mini shopping, mas é uma boa estrutura. Quem tinha imóvel naquela região nunca botou fé, na grande maioria, e venderam por preço aí de banana, como diz no popular, né? Quem tinha essa informação e sabia que tinha esse potencial de crescimento, conhecia os investidores, o que fizeram? Foram buscar a oportunidade de negócio e encontraram muito terreno barato lá. Hoje, para você ter uma ideia, existe casa de 65 metros sendo vendidas lá, que estão sendo vendidas pelo preço que o cara pagou no terreno. E nesse mesmo terreno tem 10 casas construídas. Olha que doideira, porque o cara que comprou tinha informação, o cara que vendeu não tinha informação. Então ela é silenciosa porque ninguém vai gritar, ninguém vai falar para você, olha, o seu bairro tem um potencial de crescimento X, Y, Z, daqui 5 anos vai ter uma valorização. Não tem, ninguém vai falar isso para você. Se você não for ir atrás da informação e entender o que está acontecendo, o que espera para os próximos anos da sua cidade, você vai ser surpreendido, tanto positivo como negativo, né? De forma negativa. Você precisa entender o seu plano diretor. Quem tem o plano diretor nas mãos sai na frente. Ele tem uma antecipação de informação muito grande. Então a chance dele ter uma oportunidade boa na mão é maior do que qualquer outro, tá? É, é fundamental você que trabalha na área da construção civil, você que quer ser construtor, quer comprar para vender, quer ter uma oportunidade de lucro, corretor de imóvel, você precisa conhecer o plano diretor da cidade que você pretende trabalhar. Lembra, não é adivinhação, gente, não é sorte, é leitura e interpretação do plano diretor. Quem olha o plano diretor, quem olha para o futuro da cidade, entende o zoneamento, sai na frente, tá? São Paulo, tá? Para a gente já ir para o final da nossa aula. São Paulo, a cidade de São Paulo. Tem um bairro chamado Vila Madalena e Pinheiros. Normalmente, época de carnaval, as pessoas falam muito dele porque existe muito bloquinho nessa região. Vila Madalena e Pinheiros eram bairros antigos que eles tiveram uma mudança no seu zoneamento e teve uma explosão de valor. Com a permissão de se ter uma área mista e um maior adensamento vertical, começaram a construir grandes empreendimentos lá, a valorização foi enorme. E o que aconteceu? Nessa mesma região tem a linha amarela, então a gente tem o metrô Pinheiros que corta essa região, né? A Vila Madalena, então as estações estão próximas, passa metrô, passa ônibus. Você imagina, tá fácil para se deslocar. A galera está buscando moradia, porque tem moradia e lazer tudo próximo. E em alguns casos trabalho. E aí eu volto a dar o exemplo de novo. Se você pegar as zonas mais afastadas, você percebe que houve uma desvalorização. Por quê? A galera não quer morar longe dos centros urbanos. A galera não quer, as pessoas não querem morar onde não há infraestrutura. Então, essa área, mesmo quando ela tem um número maior de habitantes, aos olhos, tá? Entenda-se uma coisa. Não é porque você pega uma região e você vê várias casinhas, né? Você fala, poxa, tem bastante pessoas ali, né? Tem bastante casas, tá quase 100% do bairro ocupado. É diferente, às vezes você pega uma mesma região que tem quatro, cinco empreendimentos, que em números de pessoas dá o mesmo número de moradores daquele outro bairro. Então, quando a gente fala de adensamento, é justamente isso daí, tá? Não é a quantidade de casas, mas sim o metro de o número de pessoas por metros quadrado.
Então, essas áreas mais afastadas que parecem populosas, elas não têm infraestrutura, então elas se tornam menos interessantes, vamos dizer assim, certo? Para ela não ficar longa, acho que aqui você já tem material para entender a importância e como e o porquê que o plano diretor tem impacto direto e de forma silenciosa no seu imóvel, né? Então abre o olho, fica atento, porque você pode ter uma grande oportunidade de ganhar muito dinheiro, mas também tem a oportunidade de ficar estagnado e não lucrar, certo? Bom. Por hoje é isso. Aproveito e peço para vocês deixar o seu like aqui, deixe os comentários, compartilha com a gente as suas dúvidas, suas necessidades, envia esse vídeo para alguém, tá? Que você imagina que precisa saber. Aproveita você que tem o interesse de trabalhar nessa área, tem o interesse de trabalhar, seja para você mesmo, ou você trabalha na prefeitura, tem vontade de trabalhar na prefeitura. Quando você aprende isso aqui, você está um passo à frente de muitas pessoas, inclusive de algumas pessoas que trabalham nessa área, tá? Trabalha no departamento de prefeitura, mas não domina o que é o plano diretor. Então, fica com a gente, tá? Aproveita. Ao longo desses próximos dias tem vídeo novo, tem atualização. O CREA São Paulo está desenvolvendo um trabalho muito interessante que é para falar sobre o desenvolvimento de cidades, cidades inteligentes. Vai ter uma série de eventos agora e o que a gente vai fazer? Nós vamos replicar, fazer um esquenta também antes de ter as novas aulas nas trilhas dos módulos. A gente vai ter umas aulas de esquenta aqui e depois a gente vai direcionar, vai compartilhar para vocês o site, os links para vocês poderem aproveitar também. A ideia, tá? Esse conteúdo ele é todo gratuito, ele é um apoio aos cursos que estão acontecendo, são aulas complementares aos cursos que estão acontecendo no CREA São Paulo. A ideia é o que? É você dominar essa arte que é o plano diretor, o conhecer ele, para você estar um passo à frente aí dos seus concorrentes, vamos dizer assim, né? Os as pessoas com qual você vai dividir as oportunidades de negócios, né? Vamos dizer assim. Certo? Então, alguma dúvida? Coloque aí no comentário, mande um direct para nós, acompanhe as nossas redes sociais. Quando você deixar o seu like, o YouTube entende que isso é um conteúdo relevante, vai levar para mais pessoas e isso motiva nós a construir mais conteúdos como esse para você. Próxima aula, a gente vai falar sobre como que o plano diretor ele é elaborado, revisado e implantado. Ó, existe revisão do plano diretor e é um vacilo que muita prefeitura dá, hein? Não está revisando. Então, convido você já para a nossa próxima aula, que tem muito conhecimento aí para você. Eu fico por aqui, forte abraço e sucesso na sua caminhada.